Esses dias vi o doutor falando sobre a questão da perda auditiva, né, sobre a investigação, e eu achei tão assertivo. Há pouco tempo tivemos uma reunião com fonoaudiólogas da área da audiologia e elas trazendo a realidade de alguns casos, inclusive eu já tive casos de que a criança recebeu o diagnóstico de TEA e logo depois descobriu que era uma perda moderada, não tinha nada de autismo. Então, o tratamento foi conduzido por muito tempo de forma errônea, né? Então, a fala, a linguagem, toda a base, a gente já espera grande afetação, tem desempenho. Hoje, em especial, esse paciente já fala, tem um desenvolvimento muito bom. No entanto, muito prejuízo, né, e articulação, aquele refinado que nós falamos de propriamente da fala e não da comunicação, tá? Como que é isso? Quais são os exames, então, que o pai... Eu espero que o pediatra, o médico, enfim, me solicite exames. O BER é necessário ou não é necessário? Quando é necessário? Já depende, eu acho. Tá? E aí já vamos lá. A gente vai mudando a conduta conforme o tempo, assim como vocês mudam, nós mudamos, né? Tem duas coisas que eu acho que é fundamental hoje para quem pode. É o otorrinolaringologista. Mas não é o otorrinolaringologista com 2 anos para investigar se tem audição. É o otorrinolaringologista de forma regular. Vou explicar por quê. O que criança tem todo inverno? Um monte de ranho, otite, infecção, secreção. A perda auditiva leve, a maior causa de perda auditiva leve é a infecção de ouvido. E aí essa criança está ali com recorrência de infecção, está sempre obstruído. O nosso filho Noah ontem fez uma consulta com a Sara, que é maravilhosa aqui de Foz do Iguaçu. Se alguém não conhece, por favor, conheça a Sara. E eu percebi que ele estava demorando mais para responder o chamado. E eu falei, tem alguma coisa errada? Eu falava, filho, você me escutou? Ele falou, não, pai. A gente foi ontem, fez a avaliação, ele estava com líquido nos 2 ouvidos, né? E hoje, essa semana, ele vai fazer imitância ou impedância, né? Que é para avaliar processos inflamatórios, né? Infecciosos. A gente vai aproveitar e repetir a audiometria tonal e vocal. E a gente vai fazer o BERA porque nós nunca realizamos. Olha só, até porque quando nós fazemos o sistema nervoso, ele está em formação nos primeiros anos. Se você faz um BERA com 2 anos, você pode fazer um outro BERA aos 4 anos e o resultado é diferente. Então, das avaliações que hoje eu gosto, de um bom cuidado, o otorrino para mim eu acho que ele é fundamental. Tiago, mas você tem um pacientinho sem recurso, sem condição, sem isso, sem aquilo, que não tem acesso... Eu vou fazer o que eu posso com esse pacientinho. Como eu falei, eu posso ter R$ 1.500 para trabalhar, eu posso ter 20 mil. Paciente de 20 mil, a gente deveria dar o mesmo? Deveria. Vou encaminhar ele para o otorrino também? Vou encaminhar. Ou eu vou pedir impedânciometria ou imitanciometria, eu vou pedir audiometria. Fazer audiometria tonal e vocal para criança de 2 anos. Para. Não, aí não, né? Mas, assim, para fazer uma avaliação mesmo, fazemos o BERA? Faz. É sedado? Agora, essa questão do BERA, né? Você faz para todos os pacientes? Não, pacientinho de 2 anos, recebi o diagnóstico, está evoluindo super bem, está falando super bem, nunca teve uma infecção de ouvido. O paciente está voando no desenvolvimento. Precisa de BERA? Não, não precisa. É sedado, nem tem 2 anos, nem tem onde fazer na cidade, tá? Então, eu acho que assim, tudo depende. Hoje eu consigo olhar que se eu fosse pedir alguma coisa a mais, seria a avaliação. Isso que você falou, às vezes aquele pequenininho, ele tem uma deficiência auditiva leve. E aquela deficiência auditiva leve não é que ele não ouve, ele ouve menos. Isso, feedback, ouve melhor qualidade. E aí a conversa fica menos clara e atrapalha ele a desenvolver. Será que não vale a pena mandar uma avaliação com o otorrino? Então, fazer o BERA? Não sei. Fazer a avaliação com o otorrino, hoje, para mim, se eu pudesse orientar, 100% dos meus pacientes fazem avaliação com otorrino e, se possível, de 6 em 6 meses. É uma conduta que eu estou começando a tomar. Então, isso é uma leitura. Até já fica aqui a dica, acho que para começar a orientar, porque aquilo que eu falei, menos 8% de audição, será que não atrapalha? Acho que atrapalha. Menos 8% de ponto de QI, não atrapalha? Paciente com 70 de QI, 78 de QI, vai dizer que 8% não atrapalha, tá? Então atrapalha. Tá? 8% de 78 vai dar 11%, mas entenderam. Agora, outra coisa que eu acho que vai ser fundamental, desculpa te interromper, avaliação genética. A gente está indo para um caminho que todos os pacientes deverão fazer avaliação genética. Pacientinho de 2 anos acaba de receber o diagnóstico, eu nem falo na consulta.
Talvez eu vou falar de avaliação genética depois de 3 consultas. Por quê? Porque enquanto eu não tirei a tela, arrumei o sono, arrumei a vida, arrumei os terapeutas, por que calhas d'água eu tô gerando demanda para a mãe ficar atrás de o geneticista, porque muitos profissionais não entendem de um CG-HRA, exoma, genoma, cariótipo, FMR1, MECP2, avaliar microdeleções, microduplicações, às vezes isso não acontece, tá? Mas quando há oportunidade, uma família esclarecida, uma família que já vem mais pronta, isso é uma conduta que até ano passado eu não tinha. Isso começa a ser uma conduta por tudo que eu estou estudando. E entendendo que hoje o número de autistas sindrômicos ou com alguma expressão gênica maior, eles já estão na fração de 10 a 20%. Então, eu ter ali um braço curto em algum gene específico, um alelo, ter uma microduplicação, microdeleção que impacta o desenvolvimento daquela criança, opa, eu consigo olhar. Ou vamos pensar, por exemplo, nos exames, eu consigo fazer ali uma avaliação com o exoma que me traz uma informação que talvez me ajude. Fala, olha, estes pacientes geralmente estão mais associados à apraxia de fala. Os exames, eles conseguem falar isso, eles não são exames que diagnosticam. Eles são exames que fazem um banco de dados. Então, olha, quando eu vou fazer o exame do NOA, eu preencho tudo que o NOA tem. Preencho todos os atrasos. Isso é um banco de dados. Se alguém tiver os mesmos genes envolvidos, a gente fala, olha, esses pacientes sempre têm isso. E aí fica mais claro pra gente, se eu consigo identificar que este paciente, que todos que fizeram que tem este exame, que tem essas alterações nesses genes específicos, 70% deles tiveram quadro epilético, o que eu vou ficar mais atento? A epilepsia? Vou tratar a epilepsia? Não, mas eu fico mais atento. A gente vai para um caminho de farmacogenética em algum momento, que eu acho muito positivo. Mas isso é discussão até para um outro momento. Sim. Mas não é interessante? Então, são 2 coisas que eu faço. Eletroencefalograma, eu acho que esse já não é um exame que deveria ser pedido assim para todo mundo. A gente tem que ter pontuações e avaliações específicas, da mesma forma que a ressonância para mim também não faz sentido pedir para... Na verdade, a gente pede para quase ninguém ressonância. Então, eletroencefalograma um pouco mais, ressonância para quase ninguém, exames genéticos, desculpa. Sim. No momento adequado, eu acho que deveremos pedir para todo mundo, tá? No momento oportuno, e se tiver condição, ai meu Deus, eu não tenho condição, não te preocupa, nem tá evoluindo bem, tá tudo certo, tá tudo bonitinho, vida que segue, tá? E a avaliação cotorrino. E outra coisa, a avaliação coftalmo, tá? Avaliação coftalmo regular, tá? A cada 6 meses, 1 ano, criança tem que ir para o oftalmologista. Então, por que essas crianças? É barreira de aprendizado, tá? Outra coisa, toda criança autista, gastropediatra. A gente tem estudos que mostram, por exemplo, eu tenho um estudo muito interessante que eu publiquei nos meus stories, é um estudo de 2022 ou 2021, não me recordo exatamente agora, que um grupo muito grande de crianças, aquele grupo foi avaliado, né? E 70% de crianças não verbais, 70% daquelas crianças que tinham estereotipias ou crises por causa não identificada, ou seja, eu posso ter estereotipia porque eu estou incomodado com barulho, eu posso ter estereotipia ou crises porque eu estou incomodado com a minha unha que está infeccionada. Ou seja, causas não identificáveis, 70% deles tinham refluxo. Nossa. Quantos por cento desses pacientes têm esofagite eosinofílica? Então, eu acho que a gente vai ter que começar a olhar a criança realmente nesse olhar transdisciplinar médico. Então, vamos passar com um imunologista, vamos passar com o alergologista, vamos passar com o gastropediatra? Para mim, todos os pacientes devem passar em algum momento com um gastropediatra. E esse gastropediatra tem que se atualizar também, para entender que o autismo não é a criança típica. Alguns estudos falam que de 30% até 91% das crianças autistas têm algum transtorno gastrointestinal, desde cima até embaixo. 90% tem algum transtorno gastrointestinal. Será que não merece a consulta com gastro? Tá? E lógico, nutricionista para todo mundo, tá? Nutricionista para todo mundo. Perfeito. Isso é muito importante porque a família às vezes deixa, existe alguns casos, né? Mas eu vou chegar lá no oftalmo, eu não vou conseguir... a criança não vai suportar, não vai tolerar né, a forma que é os procedimentos. E aí entra, né, a psicologia para também transcender, né, o setting, para trabalhar esses aspectos, para ela conseguir e chegar nessas especialidades e conseguir alcançar esses resultados tão importantes de outras especialidades. E me lembrou muito também, nessa reunião que nós fizemos da fonoaudiologia, o quanto me impactou, porque por vezes nós tomamos um caminho tão, e digo até tão rígido, né, de olhar a linguagem, a motricidade agora, e quando a colega audiologista falou assim, Andressa, tantos casos estão aparecendo assim, essa...
nossa, me impactou mesmo. Como fonoaudióloga, eu falei, vamos fazer uma palestra para nós, entre colegas, falarmos o quanto esse número tem chego para vocês, porque a gente nem imagina. Se você me perguntar agora como que faz o exame infantil, audiológico, eu já não lembro mais, porque já não faz mais parte da minha realidade. E o quanto nós da fonoaudiologia, elas que estão aplicando os exames, elas que estão atuantes nessa área, não estamos tendo noção que alguns pacientes nossos estão chegando lá, ou tem pacientes nossos aqui que estão necessitando de uma avaliação. Total. E nós, fonos, não estamos falando assim, peraí, vamos fazer um teste? Vamos mandar para uma avaliação? Vamos mandar para o colega, para o otorrino, que também vai, né, junto, todos faremos essa investigação. E passa o tempo. Então, esses dias fiquei muito feliz que uma das fonos chegou e falou, Andressa, eu acho que esse caso, uma menina mais, né, já grande, infelizmente chegou agora para intervenção, eu acho que é um caso que tem alguma questão auditiva. Eu falei, uau, isso, se tem, vamos tentar buscar. Pensar, né? Pelos recursos, vamos buscar, porque eu acho que isso e aquilo começou a olhar sintomáticas que poderiam estar atreladas. E é isso. É a língua? É isso? Existem várias hipóteses, mas nós mesmos, da nossa área, precisamos nos flexibilizar e trocar com as nossas colegas, né, de audiologia para entender até aonde nós podemos ir. P300, Bera, enfim, várias questões aqui que não cabe agora, mas acho que é um tema bem importante também a ser discutido e trabalhado bastante, né?